Boa tarde. Eu ia fazer uma piada igual o Bibo, pensei, será que eu faço a chamadinha do 2 dedos de teologia também e tal? Mas eu nunca faço. Ao contrário do Bibo, eu tenho essa dupla personalidade, em que, por um lado, eu sou youtuber e sou pastor de igreja, então o Iaguinho de domingo é todo formalzinho e tal, nada a ver com o YouTube. Né? Aí no YouTube eu fico maluco, faço o que eu quiser. Aí deveria ter alguém que me controlasse um pouco mais. Mas aí, aqui eu gosto de ser um pouco mais chato. O Bibo disse, Iago, eu estou em maus lençóis, porque você é o teólogo aí do negócio, você escreve livro e tal, ninguém vai se convencer do que eu disser. Eu disse, vão, você é muito mais simpático do que eu. Né? Então, provavelmente, você vai fazer muito mais sucesso do que eu, pode ficar tranquilo. Não é? Mas, gente, que alegria, feliz de estar aqui na Bahia, faz, eu acho que uns 8 anos que eu não venho em Salvador, faz muito tempo, vim na Bahia outras vezes, mas em outros lugares. Alguém aqui é de Remanso? Não, né? Ninguém. Pensei que ia ter menos um, mas aí eu fui lá em Remanso. Tá. Estive em Remanso, pronto, essa é a grande informação que eu tenho para dar. Certo? Você? É perto de Remanso? O Guaraci é de Remanso. Eu fui em Guaraci também. Eu fui em Guaraci? Fui em Guaraci, é verdade, faz muitos anos também. Eu fui em Guaraci, gente, Guaraci. Isso, foi me pegar no aeroporto? Não, né? Mas foram me pegar, foi muito legal. Eu vi o Whindersson nesse aeroporto. Quero deixar isso registrado. Eu vi o Whindersson no aeroporto. Em Guaraci. Tem um aeroporto em Guaraci? O aeroporto de Ilhéus, pronto, foi ali que eu entendo tudo da geografia da Bahia, hein? Aí você vê, que beleza. Bom, parar de falar do que eu não entendo para falar do que eu entendo menos ainda. Vamos falar de calvinismo, vamos lá. O Bíblia começou com um aporte histórico, pessoal, permita-me a mesma coisa. Eu me converti num ambiente, não dá nem para chamar de arminiano, não é? Esse cristianismo cultural bem semi-pelagiano que a gente vive, em que não se tem nenhuma complexificação acerca de como funcionam os processos de salvação. Tudo é muito humano, tudo é muito sobre as suas obras, tudo é muito sobre você conseguir conquistar o favor de Deus. Me converti numa igreja em que as pregações eram sobre ficar rico, eram sobre vencer as doenças, era sobre bem-estar emocional, era sobre receber uma oração para se libertar dos pecados, ouvir a voz de um profeta e cair para trás em um êxtase místico no fim das contas. Não é? Essa igreja foi ficando cada vez mais seitificada, se nós pudermos dizer, e foi quando eu saí dessa igreja, fui para a Assembleia de Deus, porque era mais tranquilo, era um pouco mais ordeiro assim e tal. Não é? Eu não entendi o riso, sinceramente, não fui eu que fiz a piada, vocês estão rindo sozinhos, certo? Era mais ordeiro, certo? E na Assembleia de Deus foi onde eu comecei a servir, a pregar, a dar aula de EBD. Foi quando eu comecei a me envolver já com mais eficácia em evangelismo. Quando eu me converti nesse ambiente muito efusivo, com muita vontade de fazer coisas, e havia um grupo de evangelismo na minha escola, em que no intervalo, uma vez por semana, entre as aulas do ensino fundamental e médio, numa sala de aula, um jovem pregava, uma outra pessoa tocava um violão, e naqueles 30 minutos de intervalo, a gente tinha um tempo de louvar o nome de Deus, de aprender sobre Jesus, de oração. Era um pequeno refúgio de fé no meio do meu ambiente religioso, escolar. Foi quando eu descobri que no outro turno, eu estudava à tarde, e pela manhã não havia ninguém para pregar. E eles queriam muito abrir um polo pela manhã também. E eu me voluntariei. Eu ali com algum tempo de convertido, nunca havia pregado nessa época, e não, pode contar comigo que eu venho e prego. Tem alguém que toque? Que até hoje eu não sei tocar nada? Tem. Então eu comecei a evangelizar em sala de aula. Foi meu primeiro púlpito. Meu primeiro púlpito foi a sala de uma escola. Foi a sala de aula onde eu podia pregar o evangelho para ali 15, 20 jovens de ensino fundamental e médio no meu tempo de ensino médio. E eu, como uma pessoa sem muita bagagem, sem muita base teológica para pensar muito, comecei a tentar abrir minha Bíblia, entender a minha Bíblia, pegar umas pregações na internet, comprei aqueles livrinhos 1001 esboços de sermão, não é? E comecei a tentar pregar de alguma forma sem saber exatamente como é que funcionava. Porque da minha igreja não existia muito uma coisa que eu posso chamar de pregação. E eu não tinha como reproduzir na minha escola exatamente o que acontecia na minha igreja, porque senão eu só ia começar a fazer uns negócios meio e tal e tentar derrubar o povo para trás. Bem que eu fazia isso na igreja, derrubar o povo para trás e tal, esse negócio todo. Eu falo isso no segundo momento. Porque aí eu mantenho você na atenção, né? Como assim? Tal? Aí você fica para o segundo momento. Que a gente vai falar sobre dons. Esse spoiler pode ser dado ou era spoiler, sei lá, ou era segredo? A gente vai falar sobre questões dos dons do Espírito. Então eu entendi que eu tinha que abrir uma Bíblia e falar da Bíblia, coisa que eu não tinha visto muita gente fazer até então. E comecei a tentar entender como é que eu podia pregar o Evangelho.
Só que ali, num ímpeto missionário, no ímpeto de ver outras pessoas convertidas, eu comecei a reproduzir muito do espírito da minha mesma comunidade. Tudo era muito humano, tudo era muito natural. A conversão, eu entendia, era um ato, claro, do espírito, era um ato do Deus vivo, mas na prática, parecia que nós podíamos criar um ambiente espiritual, que a gente podia, de alguma forma, criar um ambiente em que o Espírito Santo se manifestaria de modo mais eficaz. Se a salvação era um processo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, então a salvação passava por um processo de convencimento. Eu tinha que conseguir convencer a pessoa a aceitar Jesus. E convencer a pessoa a aceitar Jesus pode passar por questões apologéticas e intelectuais, onde eu tento usar recursos da mente para fazer a pessoa concordar com os meus argumentos, mas muitas vezes é uma questão muito mais emocional. Então nós poderíamos usar questões emocionais para tentar manter a pessoa ali. Eu percebi que as pessoas respondiam melhor se as luzes estivessem não todas acesas, ali uma meia luz, uma luz um pouco mais apagada. Percebi que as pessoas respondiam melhor à pregação do Evangelho, se houvesse um violãozinho ali tocando um dedilhado no fundo, na hora em que eu convidava as pessoas. Eu descobri que as pessoas atendiam melhor ao chamado do Evangelho se eu pedisse para todo mundo fechar os olhos. E então, perguntar quem quer aceitar Jesus para levantar a mão sem os outros verem, porque assim eu tiro a barreira da vergonha. Eu comecei a trabalhar arduamente para fazer as pessoas aceitarem Jesus. E as palavras foram escolhidas com muito cuidado, para fazer as pessoas aceitarem Jesus. Então, eu comecei a reproduzir muitos dos modelos evangelísticos que eu via. Eu ia para a quadra de uma escola, a gente colocava uma banda para tocar músicas bem animadas, e o pessoal vinha em volta e cantava e via, a gente colocava um teatro, uma dança, e no final eu pregava, falava sobre o céu, falava sobre o inferno, e então eu perguntava: quem quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vem aqui à frente que eu vou orar por você. E algumas pessoas levantavam as mãos. Esse aí eu cuspi demais, né? Aí, ó, tem um limite da cuspida, eu já passei, né? Daqui vai ter que trazer uns 4, tá? Você vai preparando aí. E comecei olha só, quantas pessoas aceitaram Jesus hoje, não é? Eu tenho que 3, 4, 10, 15 pessoas que aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. E era isso. As pessoas não iam para a igreja, não iam para um discipulado, não iam para lugar nenhum, porque eu acreditava que o ato de tomar uma decisão pública era suficiente. E isso foi levado aos extremos dentro do meu primeiro momento como evangelista. A gente, uma vez conversando e discutindo as técnicas evangelísticas que usaríamos, chegamos à conclusão que a gente poderia fazer o seguinte: a gente deixava meia luz, musiquinha no violão, todo mundo fecha os olhos, eu dizia: todo mundo levanta a mão. Todo mundo levantava a mão. Aí, quem não quer Jesus, baixa. E eu descobri que assim era mais eficaz para manter as pessoas com a mão levantada, entendeu? Então então as pessoas estão assentindo à fé, né? Assentindo a Deus de alguma forma. Eu comecei a ficar um tanto neurótico acerca do processo de alcançar os perdidos, porque as pessoas estão indo para o inferno, para a tortura eterna. Elas estão indo para longe de Deus por toda a eternidade. E eu sou um dos responsáveis por convencê-las a não ir por esse caminho. Então eu preciso estudar muito para ter os argumentos certos, para convencer as pessoas, porque a vida eterna delas está nas minhas mãos. Ou eu as convenço, ou elas vão para o inferno. E isso começou a virar um processo muito sério na minha cabeça, de ascetismo e de dedicação neurótica a um tipo de serviço que abalava minha vida emocional. Eu só fazia orar, participar de vigília, fazer jejum, ler minha Bíblia e pregar para todo mundo. Parei de estudar para o Enem, parei de querer qualquer outro tipo de coisa, comecei a parar de ir nos cultos para evangelizar. Por que eu estou num culto se tem gente indo para o inferno? Eu tenho que convencer as pessoas a não irem para o inferno. Então toda a minha vida começou a rodar a esse nível. Eu não ia mais para as aulas, eu não participava mais de pequeno grupo, eu não fazia nada além de orar e evangelizar. E isso começou a ser um problema muito sério, porque a partir do momento em que você acredita que você tem algum nível de participação naquilo que é o plano eterno de Deus acerca da vida eterna das pessoas, que você tem algum nível de poder sobre isso, de responsabilidade em nível final sobre a salvação de alguém, maluco, você não vive mais. Você não vive mais, não tem como viver a vida terrena imaginando que depende exclusivamente do seu poder de convencimento trazer alguém à vida de Deus ou não. Esse era o tipo de coisa que passava pela minha cabeça. Alguns irmãos conseguem encontrar uma fuga dessa neurose em outros tipos de doutrina, como no próprio arminianismo.
e em versões do arminianismo que conseguem encontrar algumas bases da Escritura para tentar balizar e qualificar melhor esse tipo de impulso. Eu me encontrei guarida contra esse tipo de humanismo no calvinismo. O calvinismo é uma doutrina que veio como resposta ao arminianismo, como o Bibo muito bem colocou, onde havia os 5 pontos do arminianismo, então surgiram os 5 pontos do calvinismo, não a partir de João Calvino, o reformador, ele já havia morrido, mas a partir de seguidores do Calvino. Então houve toda essa resposta a esses 5 pontos, na famosa tulipe, a tulipa, que resume os 5 pontos do calvinismo, que são basicamente 5 percepções acerca de como Deus organiza, configura, aplica e mantém a salvação do seu povo. E para mim, esse é o tema, o grande tema aqui é, que foto feia, meu Deus do céu, teologia para a vida. Olha o tamanho desse cara aqui, brother. Eu estou 15 quilos mais gordo, não é? Um pouco menos careca, mas... Como é que é? Ainda não. Tem que tomar ainda o segredo ainda no braço, para poder ficar maior, mas é outro assunto. Mandem nas perguntas depois. Para mim, conhecer a doutrina calvinista foi libertador. Foi libertador para o meu psicológico, foi libertador para a saúde da minha vida espiritual, foi libertador para a qualidade do meu serviço na obra missionária. A doutrina da depravação total, por exemplo, a ideia de que os homens são totalmente depravados, é uma doutrina que me ajudou a entender melhor como o pecado do homem se manifestava. Contra a percepção comum no catolicismo romano, de que o homem foi corrompido apenas no seu corpo, mas não foi em nada corrompido na sua alma, e por isso a ideia, a mente não foi corrompida pelo pecado, o homem foi corrompido não em sua totalidade, mas apenas em parte. Cria-se do catolicismo romano, principalmente a partir de Tomás de Aquino, que a mente era capaz de chegar a Deus, porque a mente não foi tão corrompida pelo pecado quanto o corpo. E por isso havia todo esse argumento, essa ideia de convencer através da mente os homens à fé. O calvinismo dizia que não, o homem era totalmente depravado, em todas as áreas da sua vida. A ideia de totalmente depravado não vem em contraponto à ideia de que nós somos bons, vem em contraponto à ideia de que nós não somos tão maus, tão amplamente maus como pensamos. 1 milhão de textos bíblicos podem ser usados, aqui a gente não tem tempo de tratar nenhum com profundidade, mas lembra do Salmo 51:5, que diz: em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe, onde deixa claro que todos nós nascemos concebidos desde o princípio em pecado. Não existe nenhum período da nossa vida em que nós somos inocentes ou que nós somos bons, então nos corrompemos pela sociedade, nos corrompemos pela cultura. Não, o pecado já é intrínseco a nós. O Salmo 58 vai dizer: alinham-se os ímpios desde a madre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. Nós já nascemos concebidos na maldade. Então Paulo, em Romanos 3, a partir do verso 10, vai fazer aquela lista de citações do Antigo Testamento, onde ele diz: não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Veja, ele está falando sobre a condição natural de judeus e de gregos, e ele vai dizer: não há ninguém que busque a Deus. Os judeus não buscam a Deus naturalmente, os gentios não buscam a Deus naturalmente, eles não entendem, eles não são justos. Não há quem faça o bem, nenhum sequer, não existe bondade fora de Deus. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspide está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ligeiros para derramar o sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a condição natural do homem. É a condição natural de alguém que nunca buscará a Deus, cuja boca é uma boca de malignidade, cujos pés correm para longe de Deus. O calvinismo me ajudou a entender o peso do pecado humano. Eu não seria capaz de convencer alguém à fé, porque o problema do homem não é meramente um problema intelectual, de convencimento. Existia um problema moral tão profundo, uma maldade tão intensa no coração dele, que não havia nada que eu pudesse dizer que transformaria esse coração. Paulo apresenta a única solução para isso no poder de Deus através do Evangelho, em transformar o coração. Como eu transformaria o coração de alguém com as minhas palavras? Como eu mudaria um interior maligno de alguém através do meu convencimento? Se não há quem busque a Deus, se não há ninguém que entenda, como eu faria eles entenderem? Se a condição natural do ser humano é não entender. A única forma de entender é se algo sobrenatural os alcançasse, que não estava na minha mão. A doutrina da eleição incondicional me ajudou muito.
Entender que é Deus quem configura a salvação, é Deus quem escolhe, é Deus quem aplica a salvação no coração dos indivíduos, baseado no seu poder e na sua vontade, me ajudou a entender que eu não era o grande mártir, o grande herói que iria em alcance. Eu li as biografias dos heróis da fé, em que os homens diziam, o meu objetivo, eu li uma biografia uma vez, eu não lembro de quem é, não lembro o autor, não lembro nada, mas ele era um evangelista que tinha feito um voto com Deus de ganhar uma alma por dia. E então, todos os dias ele tinha que converter alguém. E ele só parava quando convertia alguém naquele dia. Eu achei aquilo fascinante. E na prática, é uma vida de acreditar que você é o Espírito Santo. E acreditar que você é o próprio Deus. Que você é capaz de criar metas de resultado para a salvação de alguém. Em muitas agências missionárias, você tem meta de conversão para missionários. O salário do missionário e a permanência dele no campo está atrelada, de alguma forma, ao sucesso dele como convertedor, não como evangelista. Não como alguém que está pregando o evangelho, servindo, ajudando, mas há uma meta de resultado. E eu entendi que os resultados estão nas mãos do meu Senhor e não nas minhas. O que está nas minhas mãos é a pregação do evangelho, o que está nas minhas mãos é aceitar o chamado dele, participar da maravilhosa obra dele de alcançar os perdidos. Mas eu não podia me acreditar como alguém que exerce influência sobre a vida e a morte de alguém. Eu lembro do Salmo 65, quando diz, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti. Aquele que chega a Deus, que é bem-aventurado, é aquele que ele escolheu para isso, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Ou então Atos 13:48, que é um texto bastante evangelístico, que sempre me motivou a obra missionária, quando diz, e os gentios ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Quem foi que creu na pregação? Creu quem estava ordenado para a vida eterna. A crença vem de ordenação da parte de Deus para a vida, não dependia da minha qualidade como evangelista, da minha capacidade como apologeta. Não vinha da minha possibilidade de mudar o ambiente, criar um lugar para que as pessoas tomassem decisões emocionais. Não, a crença real, a glorificação da palavra do Senhor, vem de estarem ordenados para a vida. Então eu, como evangelista, eu sou um participante daquilo que Deus é o ordenador. Eu sou um comunicador daquilo que Deus está fazendo. Deus ordena para a vida, Ele simplesmente me convida para ser um agente daquilo que Ele está fazendo. Filipenses 2,13 diz, porque Deus é que opera em vós, tanto o querer, quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Ele fala sobre desenvolver a salvação com temor e tremor. A nossa salvação é desenvolvida porque Deus opera em nós. E Ele opera em nós o que? A vontade da salvação. Ele opera em nós o efetuar da salvação, todo dia. Ou 1 Timóteo 1,9, que nos salvou, falando de Jesus, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. Há uma graça que nos é dada, há uma graça que vem antes de qualquer coisa que façamos, que não considera as nossas obras, que não considera as nossas atitudes, que não considera qualquer coisa que a gente viria a fazer, seja crença ou descrença. Ele salva baseado na sua própria vontade, no seu próprio propósito e graça, sem considerar qualquer coisa que a gente tenha feito, por graça e bondade. Eu aprendi com isso que era Deus quem fazia missões, não eu. Que a missão era dele, não minha. Que a ação de salvar os perdidos não me pertencia, pertencia exclusivamente a Ele. Eu aprendi com isso que missões se fazem de joelhos, de que a obra missionária alcança corações que eu não podia alcançar, porque Ele é quem estava levando o seu povo à fé, não eu. A doutrina da expiação eficaz diz que Jesus não morreu por todo mundo, mas morreu especificamente pela sua igreja e pelo seu povo. É uma doutrina que interpreta que o termo mundo no Novo Testamento geralmente vem em contraposição a judeu, no sentido que mundo significaria o povo gentil. Logo, morreu por todo o mundo significaria não morreu apenas pelos judeus, morreu também por gentios, mas não por todos sem exceção, todos sem distinção. Ele não morreu por todos, cada indivíduo da sociedade, ele morreu por todos indistintamente. Não é? Fui no buffet e peguei de tudo. Não é que eu comi cada pedaço de arroz, eu comi cada coisinha que tinha em cada prato. Eu não comi tudo que estava em toda a panela, eu peguei um pouco de cada panela. A ideia é que ele morreu por todos, no sentido de todos sem
distinção. Chama-se isso de doutrina de expiação, expiação limitada, porque você limita a amplitude da missão de Deus, da obra expiatória na cruz, mas você aumenta a eficácia da obra da cruz. Porque você limitando a amplitude da obra, ele não morreu eficazmente por todo mundo, mas morreu exclusivamente pelo seu povo. Isso faz com que a obra dele na cruz tenha um efeito diferente da ideia dele ter morrido por todo mundo. Agora, ele não simplesmente morre para trazer a possibilidade de salvação, que vai ser aceita ou não, mas ele morre para efetivamente consumar e aplicar a salvação. Então, a obra da cruz se torna mais limitada, mas se torna mais eficaz. De toda forma, você vai ter que escolher onde é que está a limitação da obra da cruz. Se está limitada na eficácia ou na amplitude. Se ele morre por todos indistintamente, a sua eficácia é muito mais limitada. Essa obra não a salva de fato, apenas traz a possibilidade de salvação se você aceitar receber ou não essa obra. Se você limita na amplitude, você dá mais eficácia. Essa obra é completa e absoluta. O crítico do arminianismo, o calvinista, vai dizer que no arminianismo a obra da expiação ilimitada é uma ponte imensa que vai só até metade do caminho. Dali em diante você tem que dar um pulinho para conseguir entrar na ponte ou não. Enquanto na expiação eficaz você teria uma ponte que é estreita, mas que leva de um lado a outro das margens do rio, que completa a obra de forma total. Tem muitos textos bíblicos a falar sobre isso, mas eu gosto de João 10. Desculpa, sumiu meu esboço aqui, calma aí, opa. Mas eu gosto de Romanos 8, quando diz: aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos então em vista dessas coisas? Veja, o que é que Paulo está dizendo até aqui? Ele está dizendo, aquele que Deus conhece, que Deus predestina, é que ignore o passado simples. No grego você tem uma indeterminação de tempo, então passado, presente e futuro, não é isso que Paulo está discutindo. Está dizendo, aqueles que Deus predestina, eu traduziria assim, aqueles que Deus predestina, a esses também chama, aos que chama, a esses também justifica, aos que justifica, a esses também glorifica. Ele está mostrando uma cadeia inescapável. Se ele predestina, então ele chama, se ele chama, ele justifica, se justifica, ele glorifica. A salvação dele é um processo completo. Aí ele diz, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele vai dizer no verso 32, o que para mim é um dos textos mais maravilhosos da Escritura. Está no meu top 3 de textos bíblicos favoritos. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que todas as coisas são essas? Lê o texto aí para mim, confere aí, vê a tua Bíblia, circula para você ler em casa. Que todas as coisas são essas. Ele continua dizendo, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Então ele continua falando, quem os condenará? É por eles que ele morreu. Então ele começa falando sobre esse processo completo da salvação e termina falando desse processo completo da salvação. O que são todas as outras coisas? É a completude da obra de Deus. Ele não só entregou Jesus, que é o mais, ele entregou também a aplicação perfeita do que Jesus fez. Ele predestinou, chamou, justificou, glorificou. Se ele matou o Filho por nós, ele não matou o Filho por uma possibilidade de salvação. Ele matou o Filho por uma justificação consumada e aplicada em nós. Porque esse é o poder da obra dele sobre a nossa vida. Como ele daria ao próprio Filho e não nos daria junto com o Filho todas as outras coisas. Porque ele veio efetivamente para nos salvar, efetivamente para cumprir a sua obra em nós. Eu aprendi a partir daí que a salvação é uma obra consumada e aplicada. Eu estou pregando o Evangelho e dentre o público que me ouve, há pessoas por quem Jesus morreu. Há pessoas por quem a obra da cruz foi plenamente eficaz. Quando o Evangelho chega a essas pessoas, há um momento em que o Espírito Santo cumpre e manifesta e consuma aquilo que já foi feito. O pecado já foi pago. Quando eu olho para um ímpio e digo, Jesus morreu por você, eu estou fazendo uma declaração muito poderosa. Porque se Jesus morreu pelos pecados dele, por que é que os pecados dele ainda estão sobre ele? Ele não pegou para si, ele não tomou para si, ele não aceitou para si. Então essa obra de Jesus na cruz tem um poder muito menor. Eu era semi-pelagiano, não era nem arminiano, era semi-pelagiano. Tinha uma visão meio estranha da salvação, mas eu li o Antigo Testamento. E eu vi como se davam os rituais de sacrifício do Antigo Testamento.
Eu pequei, meu pecado está sobre mim, então eu chegaria num sacerdote, traria a minha oferta, um cordeirinho, se eu fosse uma pombinha, se eu fosse muito pobre, se eu fosse mais pobre ainda, traria um bolo de farinha, eu ia trazer alguma coisa de oferta e de sacrifício, aí eu chegaria com o animal, o sacerdote ia orar por mim, ia orar sobre o animal, o meu pecado ia passar para o animal seria morto e o meu pecado teria morrido junto do animal. E essa era a expiação no Antigo Testamento, que simbolizava o que aconteceria. João Batista olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Agora, se o Cordeiro de Deus recebeu sobre si pecado, e então morreu na cruz, o que aconteceu com o pecado? Ele foi apagado, ele foi expiado, ele foi removido. Ah não, mas você tem que aceitar esse sacrifício. Aí eu lembro de Jó, que sacrificava nas madrugadas, pelos seus filhos, para limpar os pecados deles, mesmo se os filhos deles saberem que ele fazia isso. Os filhos dele nunca aceitaram o sacrifício do pai, nunca foram lá confirmar, mas o pai sacrificava por eles. E na ritualística do Antigo Testamento, aquilo existia como um ato legítimo. Você fazia sacrifícios pelo povo, e nem todo mundo do povo estava ali. Como é que Jesus é o pecado, é o cordeiro que tira o pecado? Se ele morre e o pecado é limpo, então todo mundo deveria estar sendo salvo, todo mundo deveria ir para o céu diretamente. Como é que ele é punido pelo pecado, e nós ainda seremos punidos pelo pecado? A visão de salvação no calvinismo, então, é uma visão que olha para a obra de Jesus como uma consumação plena e perfeita, como uma consumação total e absoluta da salvação manifesta. E isso dá força e poder. Eu não sei quem são os eleitos, eu não sei quem são os que serão salvos, mas eu sei que eu tenho a missão de pregar o Evangelho, e esses eleitos serão salvos. E isso me dá força e vigor para continuar pregando, porque eu sei que quando Deus manifestar a sua obra e consumar a obra da cruz, isso vai se manifestar de fato no coração daqueles que precisam. Eu entendi que a graça era irresistível, de que o coração dos homens podiam resistir à graça até que Deus quebrasse de forma definitiva e absoluta essa resistência. Aprendi a partir de Filipenses 1:29, porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. A salvação é uma coisa que foi concedida, foi dada, entregue ao coração deles. Ou mesmo Tiago 1:18, quando diz: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Foi segundo a sua vontade que ele nos gerou. Não foi segundo a minha vontade. Claro que a vontade dele muda a minha vontade. O calvinismo não acredita que nós somos arrastados à força para a fé, nos batendo, né, alguém nos puxando pelo pé, e a gente, não, deixa eu ir para o inferno, não é isso. Existe uma mudança no coração que muda as nossas vontades. É como a gente canta naquela canção: pela cruz me atraiu, né, e gentilmente, né, nos leva a essa cruz maravilhosa. Existe uma transformação no coração que me faz crer que nenhum coração é duro demais para Deus. Foi essa convicção que me fez orar 16 anos pela conversão dos meus pais. Eu demorei 16 anos de convertido, pastor de igreja, para batizar meu pai e minha mãe, crendo que por mais que houvesse rejeição, muitas vezes, à pregação do Evangelho e ao convite da graça, nenhum coração era duro demais para Deus. Eu não ficava na expectativa de que em algum momento eles abrissem o coração. Eu não tinha expectativa de que em algum momento eu pudesse convencê-los o bastante. Eu tinha expectativa de que em algum momento Deus podia quebrar aquele coração, porque nenhum coração era duro demais para Deus. E veja, no frigir dos ovos, todo mundo quer ser um pouquinho calvinista. Você pode ter alguma resistência à doutrina, mas era Spurgeon que brincava de que em pé evangelizando, às vezes somos arminianos, mas de joelho orando, todos nós somos calvinistas. Porque você ora para Deus quebrar o coração de alguém. Você ora para Deus converter o coração de alguém. E se no fim das contas a decisão de conversão for desse alguém, orar para Deus fazer é orar para que Deus faça algo que Ele não pode fazer. Se Deus não pode atrair, quebrar a resistência do coração, se no fim das contas o livre-arbítrio é inviolável, você não tinha que estar preocupado orando para Deus tocar no coração. Você está orando pelo impossível. Você está orando para que Deus faça algo que Ele não pode fazer. Você devia estar preocupado era tentando convencer a pessoa a apagar a luz e pedir para ela levantar a mão e baixar se não quiser Jesus. No fim das contas, de joelhos, todos nós cremos em um Deus que transforma corações. Todos nós cremos em um Deus que muda o interior dos seres humanos e que pode atrair e trazer pessoas à fé. Eu aprendi que uma vez salvo para sempre. Esse é o último ponto do calvinismo, que é a doutrina da perseverança ou preservação dos santos. De que uma vez que nós somos salvos, a transformação que ele gera em nós é uma transformação tão profunda, tão real, tão absoluta, de que nós ainda pecamos, mas nós nunca o abandonaremos em definitivo. A ideia de que uma vez salvo para sempre, não significa que, oba, sou salvo, posso pecar o quanto eu quiser.
Significa, puxa, fui salvo, não consigo mais voltar aos pecados que eu cometi antes. Deus me traz, Ele me mantém, e Ele me regenera, Ele me muda de forma absoluta. O texto de Romanos 8 é um texto que evoca isso, mas várias outras passagens, principalmente as que mostram o que seria a nova aliança, trata a salvação como um ato de transformação definitiva no ser humano. Há uma transformação absoluta que se dá no nosso interior. Jeremias 32, por exemplo, quando diz: e farei com eles uma aliança eterna, de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. Essa é a promessa da nova aliança, como uma aliança superior à antiga aliança. Agora, na nova aliança, Deus coloca o temor no nosso coração, e esse temor que Deus coloca em nosso interior faz com que a gente nunca se aparte dele. Um dos efeitos da nova aliança é uma transformação tão poderosa que nos mantém. Ezequiel 20 vai dizer: e lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei um coração de carne. Então, por que é que nós estamos longe de Deus? Porque o nosso coração é de pedra. Como é que nos aproximaremos de Deus? Deus vai tirar o coração de pedra e nos dará um coração de carne. Esse é o poder da nova aliança. A gente não continua com o coração de pedra. A gente não continua com aquilo que nos mantém para fora dele. Ele tira de nós aquilo que faria com que fôssemos moucos à palavra, e coloca em nós um coração novo, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os cumpram. Se você encontrou Jesus, você não só foi convencido intelectualmente, você não só assentiu emocionalmente, houve uma transformação espiritual indelével e profunda dentro de você. Teu coração antigo foi embora, e você não acha mais na lata de lixo. Há um coração novo que foi colocado dentro de você. Você pode pecar, errar, ir para outros caminhos por algum tempo, mas há um Deus que não te permite que você consiga viver satisfeito no pecado. Eu tenho quanto tempo, pelo amor de Deus? Não faz isso não. A última vez que fizeram isso eu falei 2 horas. Então você me dá um tempo aí. Mas eu não liguei meu cronômetro, eu errei. Mais de 30 minutos? Eu falei quanto tempo já? Eu falei 30 minutos? Ok. Então vou caminhar para a conclusão, porque 40, tá bom. Falei 40 minutos? Tá bom, calma aí. Estou concluindo. Porque ele falou 40, eu quero deixar o negócio equivalente. 1 João 2, eu vou pular uns versículos aqui para caminhar para encerrar. 1 João 2, 19, fala: eles saíram de nós, daqueles que cometeram apostasia. Eles saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Há alguns que vêm aqui, ouvem a palavra, ouvem a pregação, gostam de teologia, mas são degustadores. Já viu o enólogo? Esse pessoal que bebe vinho? Vocês do sul aí é tudo bebo, né? Então, vocês estão brincando, quer dizer, você não, mas o pessoal do sul, né? Então o pessoal bebe muito e tal, e eu acho muito incrível a figura do enólogo, Bibo. O enólogo é o cara que é especialista em vinho, aí ele vai num lugar muito caro, pede um vinho caríssimo, alguém chega lá com vinho, mostra para ele bota ali na taça e tal, cheira, olha a cor, procura, né, sedimentações, vê se tem um gosto avinagrado, bochecha e cospe, né? Eu digo, moço, toma um negócio, que já é isso. Tu bota um negócio na boca, é gostoso e cospe, é uma delícia, né? E às vezes é isso que nós somos na fé. Você vem para cá, você sente o sabor, você vê se tem sedimentações, você é um excelente degustador de teologia. Acho que faltou aplicação aqui, hein? Acho que não está reformado bastante aqui não, hein? Você é um ótimo degustador da fé, mas a coisa não entra de fato no teu coração. Há uma casca, mas você é uma porca lavada. Essa é a linguagem, você é uma porca lavada, que depois você volta para o chiqueiro, depois você vai embora, você sai de nós, mas você não era dos nossos. Eu aprendi que a salvação está garantida em Cristo. E isso me livrava do medo. Isso me livrava da angústia constante de tentar comprar de alguma forma o favor de Deus através das minhas obras. Para concluir, eu quero lembrar de uma citação de John Alexander. Ele foi presidente da Associação Cristã Interuniversitária, e eu gostava de lê-lo porque ele me motivava nessa questão de evangelismo com ambientes universitários. Depois que eu saí do ensino médio, comecei a evangelizar em universidades, e em um sermão ele disse uma vez uma coisa que me marcou muito. Ele diz: no começo da minha carreira missionária, afirmei que se a predestinação fosse verdadeira, eu não poderia ser um missionário. Agora, após mais ou menos 20 anos de luta com a dureza do coração humano, asseguro que eu nunca poderia ser um missionário, a menos que eu acreditasse na doutrina da predestinação. E essa virou a minha realidade. Eu não posso dizer, eu não seria missionário se não fosse calvinista, não é? Porque a gente é ótimo em ser inconsistente para o bem, não é?
mas eu garanto que, na minha experiência pessoal, ter encontrado a doutrina da soberania absoluta e incondicional de Deus na salvação foi o que me fez continuar tendo um coração preocupado com a obra missionária e com o alcance dos perdidos, porque Deus morreu na cruz para consumar isto. Ele nos convida a participar da obra que Ele está fazendo, e isso faz diferença na minha vida, de fato. Obrigado a todos. A gente vai para o momento agora de perguntas ao presídio.